entrar aqui nos CDs e vinis do Humilde Blogueiro, que hoje são vinis, né? Eis que esse Humilde Blogueiro encontra vinis aqui do Traffic, a banda Traffic. Vamos ver aqui, vamos falar hoje da banda Traffic. A banda Traffic, ela é importante, porque, na minha opinião, essa banda foi a que mais assim expressou, através das suas letras, ou a partir da sua trajetória, uma tensão que eu acho que existia na geração chamada Baby Boomer, a geração Baby Boomer ali dos anos 60, anos 70, entre tradição e modernidade, ou mais precisamente, entre tradição e psicodelismo. A modernidade ali traduzida no psicodelismo. Você tinha ali, claro, vamos colocar aqui que o Reino Unido era muito conservador, tá? As grandes revoluções, o que estava acontecendo de verdade, de novo, estava acontecendo do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos. De um lado, lá na costa oeste, a revolução, a coisa do sexo, drogas e rock and roll, né? A questão do LSD e tudo mais. E na costa leste, a questão da beatnik, da Beat Generation, que o Bob Dylan era a representação mais pop, vamos dizer assim, da poética, né, dos beatniks, ou da Beat Generation. Né? Então, do outro lado do Atlântico, você tinha ainda aquela coisa que a gente já falou em diversas lives, né, no contexto de Guerra Fria, a invasão da cultura pop norte-americana, principalmente o Rhythm and Blues, né, o Rhythm and Blues e o jazz, entrando com tudo na Europa, para fazer, vamos dizer assim, como uma estratégia de guerra cultural, vamos dizer assim, naquele contexto de Guerra Fria. Tá? Quer dizer, coisa que os nazistas já tinham feito, né, na Segunda Guerra Mundial, eles é que começaram, os nazistas. A cada país invadido, entravam-se rolos de filmes alemães, né? Então, você tinha um bombardeio cultural dos países invadidos pelos nazistas de filmes alemães. Os Estados Unidos compreenderam e copiaram esse modus operandi nazista, e depois, claro, da vitória na Segunda Guerra Mundial, eles copiaram, seguiram à risca essa estratégia de guerra psicológica. Né? Então, uma invasão cultural dos países dominados e anexados, né? No caso aqui da Guerra Fria. Então, você tinha uma onda de rhythm and blues, tá? E jazz, né? No Reino Britânico e na Europa. E, culturalmente, o Reino Britânico, né, era muito conservador. Né? Então, você tinha, ao mesmo tempo, pulsando em Londres, na Swing in London, na boate UFO, toda a licergia da banda Pink Floyd, né? A banda Pink Floyd com o Syd Barrett, que é o principal cabeça desse movimento na Swing in London, a introdução do psicodelismo. Tá? Então, a banda Traffic, ela, de várias crises, separações, retornos que aconteceu, vem dessa tensão, principalmente do músico, dois músicos, na verdade, o Chris Wood e o Dave Mason, que eram francamente psicodélicos. Eles queriam que a banda Traffic se enveredasse por um caminho psicodélico ao estilo do Pink Floyd. Tá? Enquanto o Steve Winwood e o Jim Capaldi, né? Embora o Jim Capaldi fosse um viciado em LSD, e via de regra ele entrava no palco chapado de LSD, via de regra, né? O Jim Capaldi fazia isso, mas eles queriam uma tendência mais folk. Tá? Então, você sabe que o Traffic foi uma banda inglesa, né? Formada em Birmingham, em 1967, formada por esses nomes principais, o Steven Winwood. Steven Winwood, que vocês viram cantando Dear Mr. Fantasy, era um multi-instrumentista, um pianista, baterista, guitarrista, que ele foi desenvolvendo com o tempo. Né? Jim Capaldi, que baterista, né? Mas ali vocês viram nesse vídeo que abre aí ao vivo em 1972, em Santa Mônica, no tamborim, né? Quem estava ali na bateria, na versão expandida do Traffic, era o Rick Greck, né? Que assumiu a bateria. Chris Wood e o Dave Mason,
tá? Claro que eles começaram com o rock psicodélico, por essa coisa multi-instrumentista, principalmente do Steven Winwood, eles começaram a avançar por teclados, melotron, cravo, cítara, incorporando jazz, técnicas de improvisação, principalmente no primeiro disco deles, o Mr. Fantasy, que em 1968, o Mr. Fantasy, incorporando todas essas... Então, eles iam, o seu início era se enveredar pelo rock psicodélico. A primeira grande novidade que eles empreenderam, que depois várias bandas começaram a seguir, tá? O Ângelo Carraro, será que esses moços usavam drogas? Imagina, não, é impressão sua. Basta ver até por um desses posters promocionais do show, né? A licergia, né? Isso aqui, vocês estão vendo esse pôster de um show promocional, isso expira LSD. A gente sabe que, esteticamente, as visões do LSD são esses movimentos em curvas e ondas. Quando você está chapado de LSD, você vê o mundo se movimentando por ondas, né? Eu não sei de nada disso, eu li isso num artigo de um médico, né? Eu não sei de nada dessas coisas, não sei de nada. Eu li num artigo desses artigos desses médicos que denunciam os efeitos deletérios das drogas, né? Não sei de nada disso. Né, Sushi? Né? O Sushi entrou no modo zen lá agora entrou no modo zen. Então, é claro, dá para se ver aqui pela própria estética, que essa estética, muitos falam de neobarroca, tá? Que essa estética neobarroca é derivada do LSD. Aliás, essa estética da geração Baby Boomer, e já vamos explicar o que é essa geração Baby Boomer, pela primeira vez na história da arte, isso é interessante, pela primeira vez na história da arte, as drogas entram no processo de criação artística. Essa é uma coisa inédita dessa geração, porque mesmo lá entre os vanguardistas modernistas, Picasso, as loucuras surrealistas que você vê das vanguardas modernas, claro que eles curtiam haxixe, mas isso em momentos de lazer, eram drogas recreativas. No processo de criação, eles tinham que estar muito caretas, tá? Quem começou com isso foi o Pollock, o expressionismo abstrato, claro, aonde? Em Nova York. O Jackson Pollock, o grande pintor que lança o expressionismo abstrato, em que ele cria aquela coisa da drip art, né, o aleatório na produção artística, e ele produz a arte totalmente chapado, alcoolizado, som alto, tela no chão, e simplesmente pingando gotas de tinta aleatoriamente. Então, uma arte deixada ao aleatório. Da seguinte maneira, o ego tem que ser anulado e deixar o caos, o aleatório, se sobrepor à intencionalidade na arte. Tá? Isso foi levado muito a sério por essa geração de Jackson Pollock da década de 50, a entrar aí essa geração dos baby boomers, né, dos anos 60 e 70, a entrada do LSD, principalmente no processo criativo. Mr. Fantasy foi uma música produzida, foi escrita pelo Jim Capaldi, numa viagem de LSD, numa das fazendas, nos retiros que eles iam para compor os seus discos e fazer jams, né, totalmente isolados, onde ele, olhando para a fogueira, isso diz a lenda, né? Ele começou a desenhar e imaginou um fantoche, tá? Sendo controlado por mãos, tá? E tocando seu instrumento musical, né? Então, é o Mr. Fantasy, que é a letra da música, vocês sabem, é um cara que, por favor, nos alegre, senhor Fantasia, né? E ele alegra as pessoas, mas, ao mesmo tempo, ele se entristece por estar alegrando as pessoas, né? Mr. Fantasy. Esse foi a primeira coisa, a primeira novidade que o Traffic vai colocar, que vai ser seguida por outras bandas, foram eles fazerem um retiro em lugares isolados, fazendas. Aqui vocês estão vendo, isso foi uma onda, vamos dizer assim,
das jams. Eles se retiraram, o álbum Mr. Fantasy, e depois o próprio qual é? Depois o segundo disco, né? Que foi um disco improvável, né? Que eles lançaram. Esqueci o nome. O John. Caramba, esqueci o nome. Esqueci o nome aqui. Cadê o nome? Esqueci. O John Barleycorn, né? Must Die. John Barleycorn Must Die. Que foram compostos aqui nessa fazenda retirada em Berkshire, tá? Uma fazenda. Eles criaram essa coisa de jams, que depois foi copiada por Led Zeppelin, Rush, Deep Purple, que era o seguinte: bandas que se recolhiam para o campo, em fazendas, se isolavam com a finalidade de ficar longe completamente do barulho, do ruído da vida urbana e se concentrar nas suas criações musicais, né? Em um ambiente pacato, tranquilo, bucólico, que, segundo eles, seria um inspirador. Tá? Eles foram os primeiros a fazer isso. Então, vocês estão vendo aqui, eles em uma casa de campo em Berkshire, em 1967, uma região campestre, próxima, bem afastado de Londres, ao norte da Inglaterra, onde eles se isolaram. E é interessante que a descrição dessa fazenda que eles fazem, isso vai marcar, olha, principalmente o rock progressivo, ou as tendências progressivas do rock, a maneira como eles descrevem esse ambiente, né, em que eles vão, o que eles falam? A descrição que eles vão fazer desse local onde eles compuseram Mr. Fantasy é bem interessante. Estábulos e edifícios externos que há muito apodreceram, deixando apenas a The Cottage, né? Digamos assim, a Casa Grande, um edifício de estuque de 2 andares escondidos da estrada por árvores e arbustos. Enormes campos de cevada, que aí vai ser a inspiração do segundo disco, John Barleycorn Must Die, né? Uma grande plataforma de cimento em frente à casa que serviria como palco no qual a banda podia tocar nas noites de primavera e verão. Eram as famosas jams, como vocês estão vendo aqui, tá? Tocando livremente para eles poderem criar. É interessante que isso, e a música Mr. Fantasy reflete isso, por um clima de fantasia e até sombria, até um certo ponto. A paisagem circundante, eles descrevem, aumentava a aura de antiguidade e mistério. Então, por todos os lugares que eles estavam, tribos pré-históricas já haviam cultivado a terra, e encheram os locais, isso é muito comum no interior da Inglaterra, de monumentos religiosos, de obras de terraplanagem, tá? Desenhos de giz celta de 20 anos antes de Cristo, 20 séculos antes de Cristo. Estava localizado na proximidade, que é um desenho de giz, né, escrito pelos celtas, desenhado pelos celtas, chamado White Horse, assim como castelos e tudo mais, que remonta ao folclore inglês. Tá? O Chris Wood tem um livro bem interessante que é chamado Evening Blue, né? Sobre a experiência dele no Traffic. Ele explica: todos nós sentimos que havia algum mistério na paisagem e queríamos ver se poderíamos colocar o mesmo mistério na música do Traffic e, de alguma forma, sermos influenciados por esse mistério. Nós realmente não sabíamos como, mas fomos influenciados por esse mistério. Todas as outras bandas foram seguir. Daí que você vê bandas como Genesis, é interessante, a gente já falou aqui da banda Genesis, na fase do Peter Gabriel, a música Supper is Ready, do álbum Foxtrot, veio de uma experiência mística num desses retiros, em que a Jill, que era a esposa do Peter Gabriel, foi supostamente possuída por alguma coisa, e o rosto dela se transfigurou. Tá? A partir daí, foi a composição do Supper is Ready
que é uma longa suíte que compõe o primeiro lado do Foxtrot, que é a batalha do bem contra o mal, né? Com referências bíblicas, principalmente do Apocalipse, Magog, o Anticristo e tudo mais desse disco. Não é à toa que o Black Sabbath, Deep Purple, Led Zeppelin seguiram a mesma trajetória e foram por essa linha se isolar no campo para receber os eflúvios ocultistas e esotéricos, e daí toda essa lenda dessa identificação do rock com o ocultismo e esoterismo. E não é à toa que as bandas lá, o King Crimson, o mesmo David Bowie, na época do Ziggy Stardust, e o próprio Peter Gabriel, e o Peter Hamill, do Van der Graaf Generator, né, compuseram grupos de estudos esotéricos e ocultistas, devido a essas experiências que eles sentiam durante essas jams, né, e esse ambiente de mistério dessas casas retiradas, cercados por digamos assim, por resquícios, né, ou evidências de arte assim celta, coisas assim antiquíssimas, né? Exatamente. O Foxtrot e o Genesis a gente já falou em live mais antiga, né? A gente já discutiu sobre eles, principalmente o Supper is Ready, tá? Até o Queen, o Flávio Silveira, tá. Foi um caminho aberto. Essa foi a primeira grande novidade do Traffic. Há ali uma tensão, aí a gente vai entrar aqui na geração Baby Boomer, a geração Baby Boomer, né? Aqui você vê essa tensão refletida nesses dois álbuns. Temos aqui o Mr. Fantasy e depois o John Barleycorn Must Die, tá? Que vai tender principalmente para o folk. O folk foi um fenômeno que varreu ali, opondo-se ao Rhythm and Blues, que foi uma imposição, digamos assim, da guerra cultural, da Guerra Fria, né, dos Estados Unidos. O folk teve uma invasão que varreu as Ilhas Britânicas no final dos anos 60. Tá? Então, o Traffic, o pessoal, principalmente o Winwood, ele tinha ouvido uma versão do John Barleycorn, né, de um disco Frost and Fire dos Watersons, em 1965. Essa versão dos Watersons era apenas uma performance de grupo vocal, desacompanhado de instrumentação. Esses dois discos mostram essa tensão. O Dave Mason foi voto vencido, ele queria continuar com essa pegada psicodélica do primeiro disco Mr. Fantasy. Tá? Ele acabou saindo. A primeira grande saída, né? Grande split assim, e você vai ver aqui os grandes escândalos, Traffic Split Shock. Né? Esse Mr. Fantasy foi o primeiro e único álbum que alcança as paradas inglesas. O restante, os outros discos, farão sucesso apenas nos Estados Unidos. Tá? O grande impacto dessa primeira separação. Tá? Depois dessa separação, a saída do Dave Mason, houve uma dispersão, e aí vem a segunda grande inovação do Traffic. O Winwood, ele vai compor a primeira, como é que a gente pode dizer, super banda, né? O supergrupo Blind Faith, junto com Eric Clapton e outros membros que faziam parte de outras grandes bandas grandes da época. Então, o fenômeno dos supergrupos, né, tipo Asia, né, que estava lá o baterista do Emerson, Lake and Palmer, o guitarrista do Yes, tal, o Asia, né, no começo dos anos 80. Então, essa formação dos chamados, como o próprio Emerson, Lake and Palmer, que foi outro grande supergrupo, né, que pegou o Greg Lake, que veio do King Crimson, o baterista que veio do Yes, né? Então você tem a primeira coisa, o primeiro grande supergrupo, tá? O Blind Faith. A questão é a geração Baby Boomer. O que é a geração Baby Boomer que a gente está tanto falando aqui, né? É a geração do pós-guerra. Tem esse nome, vocês devem saber, por causa da explosão de nascimentos que teve após a Segunda Guerra Mundial. Esses filhos que nasceram
após o trauma da Segunda Guerra Mundial, eram filhos assim muito bem-vindos, tá? Porque representavam o renascimento, tá? A possibilidade de vida, renascimento, um futuro melhor, após o trauma que foi a Segunda Guerra Mundial. Então, foi uma geração cercada de muito amor, proteção. Pode falar, será que eles foram super mimados? Mas resultou numa geração excessivamente autoindulgente, que, segundo falam os entendidos em marketing, vai moldar a grande revolução do marketing nos anos 70, que é a customização. Então, essa coisa de vossa realeza, o consumidor, né? A ideia da customização e aqui a coisa de que o cliente sempre tem razão, aquela coisa de um tipo de uma geração excessivamente autoindulgente, narcisista, muito preocupada com si mesmo, consigo mesmo, e com a liberdade no sentido individualista e não coletivo, né? Então você tinha uma tensão aí, com essa coisa do folk, entre o folk e o psicodélico, entre as tradições do passado, do Reino Unido, da cultura britânica. Então, esse disco, né, esse segundo disco que a gente está falando aqui, o John Barleycorn Must Die, representa a tensão, foi a grande guinada aí musical, em que a parte folk acabou vencendo. Mas acabou o Traffic sendo rotulado como uma espécie de folk psicodélico. Essa música, John Barleycorn Must Die, é assim, olha, é uma música que seria impossível hoje. Impossível, nessa época politicamente correta, e nos comentários aleatórios vamos falar mais dessas coisas. Quando a gente ouve essa música pela primeira vez, muitos aqui devem conhecer já essa música, a gente parece que ouvir a letra, parece que caiu no meio de uma sessão da Inquisição da Idade Média. Tá? Por quê? Porque o personagem aqui, o John Barleycorn, o protagonista, a música descreve métodos brutais infligidos por 3 homens contra esse pobre sujeito chamado John Barleycorn, né? É assim a descrição dessa... eles araram, eles semearam, eles o atormentaram. Aqui, John Barleycorn estava morto, mas eles o deixaram deitado por muito tempo. De repente, o John Barleycorn levantou a cabeça, ele parecia pálido e abatido, e depois contrataram homens que, com suas foices, para cortar o cara até o joelho, depois o enrolaram, amarraram, e depois, forcados afiados, espetaram o coração do cara, que estava ainda meio vivo, meio morto. Depois ele foi amarrado a um carrinho. Enfim, descreve assim as piores atrocidades possíveis desse John Barleycorn, né? As piores atrocidades possíveis. Aos poucos a gente vai percebendo que, na verdade, essa música não é para ser ouvida, é para ser bebida, né? Por quê? Porque, na verdade, a letra... essa letra angustiante é uma metáfora do processo aplicado à cevada para a produção de cerveja e uísque. Tá? É bem interessante. Então, é bem a coisa das origens do folk, do folclore local britânico. Né? É a grande metáfora da produção de cevada e uísque a partir do milho. Tá? Na verdade, é uma sátira, né, que essa letra faz à proibição legal da produção de bebidas alcoólicas. Tá? Reino Unido, ainda naquele momento, era um momento muito conservador, né? Bem conservador. Tá? Então, você vê essa tensão. Acho que a banda Traffic foi a que principalmente experimentou essa tensão na geração baby boomer, entre o psicodelismo que representava a modernidade, o LSD, as drogas lisérgicas, o futuro. Aliás, foi para isso que essa geração foi concebida, a ideia de futuro, que era muito forte, enquanto eles se prendiam. Mas temos uma origem, temos uma tradição, temos uma herança. Tá? Até você vai ver na música do Joy Division, do Ian Curtis, né? Nós somos os jovens com
um peso muito pesado. Está aqui a geração, está aqui os jovens homens com peso nas costas. Aquilo que era no pós-punk, né, com Ian Curtis, um processo desgastante, melancólico, da dor que acompanha do passado, que essa jovem geração, no caso ali a geração X, carrega nas costas. Aí a geração Baby Boomer, que está aqui, a Baby Boomer Generation, tá? É uma geração que ela vai sentir essa tensão entre tradição e modernidade, tá? Então, é interessante que sempre Genesis, Led Zeppelin, todas essas bandas passaram nos seus inícios com a música folk, tá? Começaram com a música folk, né? E depois começaram a dar voos mais altos em outros arranjos, tendendo ao jazz fusion e o psicodelismo, né? E o lisérgico, tá? Então, a banda Traffic tem muito dessa coisa. Eu acho que foi a banda que mais, com as sucessivas entradas e saídas de vários membros, a principal tensão aí era entre o destino. Vamos ser folks ou vamos ser psicodélicos, né? E por essa pegada folk, eles tiveram muito mais sucesso nos Estados Unidos. Então, você vê esses dois discos, né? O Welcome to Canteen, que foi um fracasso no Reino Unido, né? Que são esses dois vinis aqui que esse humilde blogueiro tem. Tanto é que esse álbum, muitos acreditam fracasso no Reino Unido, porque não tem o selo Traffic. Só tem os membros, o nome dos membros da banda, tá? A versão expandida do Traffic, tá? E esse, claro, esse disco aqui, o The Low Spark of High-Heeled Boys, é uma outra música com uma letra bem sombria, tá? Também Jim Capaldi, nas suas viagens lisérgicas, dessa vez no Marrocos. Imagina vocês, no Marrocos, pensa nessa música, tá? Vai pensar nessa música. Na verdade, essa música, ele estava no Marrocos, é uma história muito estranha, né? Ele iria compor, ele estava fazendo um filme, era um negócio assim, junto com um ator e tal, e esse filme acabou nunca sendo produzido no Marrocos. Então, entre discussões, né, conversas sobre Bob Dylan, composição, na verdade, eles passavam a maior parte do tempo se drogando e fazendo comentários filosóficos, discussões filosóficas e compondo letras de música. E aí, o resultado foi O Brilho Fraco dos Rapazes de Salto Alto. É um título assim bem enigmático. Quem é esse brilho fraco dos rapazes de salto alto? Ele se inspirou no colega dele, que era esse ator, agora não me vem na cabeça o nome desse ator, desconhecido, filme B, alternativo, underground, que eles tentavam filmar no Marrocos naquele momento. E ele, sempre com bota de cowboy, salto alto. Então, era um cara assim que, para Jim Capaldi, de descendência italiana, né, dá para perceber pelo sobrenome, norte-americano, era um cara que vinha das ruas nova-iorquinas, um cara assim. O brilho fraco, né, Low Spark, era uma gíria, vamos dizer assim, traduzido para cool, descolado, legal, né? Então, os rapazes de salto alto descolados, vamos dizer assim, traduzindo, né? Então, é claro que é uma música meio sombria, né? Porque ele fala de que sua cabeça está girando com o som da guitarra, um solo de guitarra bastante alto. Não se preocupe, isso vai acontecer com você, porque afinal você está ouvindo o som dos rapazes do brilho fraco, o brilho fraco dos rapazes de salto alto. Então ele fala, claro, dos homens que ganham muito ganham muita grana em cima do brilho fraco dos rapazes de salto alto. Esse cara aqui anda de terno e comprou um carro novo, ele obteve muito lucro através dos sonhos, né? Dos seus sonhos, desses Low Sparks, né? Então, ele acabou de ser morto a tiro
por uma arma que não fazia barulho. Então foi posto a descansar pelo brilho fraco dos rapazes de salto alto, que repete isso bastante na música. Esse disco acabou chegando ao top 10 das paradas norte-americanas, né? Estou vendo aqui que o negócio está muito brilhoso aqui, está muito claro. Você que vai... melhorou aqui. É isso aí. Enquanto, assim, no Reino Unido, acabou... Só o Mr. Fantasy emplacou, né? Só emplacou. Só lá no Reino Unido. Então, por isso que por muito tempo eu achei que o Traffic era uma banda norte-americana, né? Claro, com essa coisa pegada de LSD e folk, fez muito sucesso na costa oeste norte-americana, principalmente, aí vocês viram na abertura aqui da live, o Dear Mr. Fantasy num show ao vivo em Santa Mônica, no Civil Auditorium, uma coisa assim, em Santa Mônica, né? Então eles caíram assim como uma luva no espírito californiano, né? Na costa leste dos Estados Unidos, né? Muito interessante a banda Traffic. E essa coisa da geração Baby Boomer é uma geração assim que marcou e vai ter profundos impactos, inclusive nas transformações do capitalismo, que principalmente a customização da produção e os novos esquemas de consumo que foram criadas por essa geração, a geração Baby Boomer, né? Uma geração excessivamente autoindulgente e narcísica, já que foi cercada pelos seus pais com grandes cuidados, né? Vamos dizer assim, há muitos estudos sobre isso, né? De que foram uma geração excessivamente mimada, mas essa autoindulgência, esse excesso de autoindulgência vai levar para essa coisa do prazer, até chegar à questão do niilismo, né? Então, a coisa da licergia chegando a uma coisa próximo ao niilismo, vamos dizer assim, Guerra Fria, né? Vamos curtir cada momento como se fosse o último, tal, e criando essa contradição, mas ao mesmo tempo se pegar no passado, né? Pegar no passado e ao mesmo tempo viver cada dia como se fosse o último, passado e presente. É uma tensão que eu acho que a banda Traffic é a que mais mostra, né, esse impacto, né? Então é isso, né? Já que a gente está falando de geração Baby Boomer e depois essa coisa do politicamente correto, essa música do John Beinkorn, Must Die, seria impossível de ser gravada hoje em dia, né? Com essa coisa do politicamente incorreto, né? Imagina ouvir uma música que parece uma inquisição medieval, né? As letras de cara, né? E a dificuldade de compreender metáforas hoje em dia. Hoje o raciocínio é muito literal das pessoas, também vão falar isso aonde a gente vai falar. Aqui, nos comentários aleatórios de hoje. Comentários aleatoríssimos, como sempre, nos comentários aleatórios.